Oi, tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Vamos começar nosso estudo, terceira parte? Eu quero pedir então para você voltar, pegar a tua Bíblia, o teu caderno e as marcações que a gente fez referente à parte um e à parte 2, porque hoje a gente vai acrescentar mais algumas coisas e vai começar a fazer conexões, ou seja, pontes, ligações com aquelas primeiras palavras que foram anunciadas através do estudo um e do estudo 2. Lembrando que a gente agora está naquela fase de recolher dados, ou seja, informações de pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo e palavras que saíram diretamente da boca de Deus através do anjo que ele visitou lá. Maria, visitou José, visitou os 3 magos. Então a gente está reunindo essas palavras agora, tá? Um estudo um pouquinho diferente, envolve muitas profecias, envolve um estudo bem complexo, cheio de revelação, porque como eu expliquei no vídeo anterior, a minha intenção é analisar, fazer um estudo profundo do que Deus falou para, por último, cruzar as profecias do Antigo Testamento que nos leva lá para o tempo do fim, que nem chegou ainda, que eu creio que está bem próximo, mas o tão falado Apocalipse, tá bom? Então, a gente terminou o segundo estudo e iríamos iniciar com o nascimento de Jesus, né? Então, eu quero que você abra a tua Bíblia, ali em Lucas 2, a gente vai no versículo 22. No 21 ele fala sobre a circuncisão, que era uma lei que Deus ordenou lá para Abraão. Então, no 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso está lá em Levíticos 12, 6, 8. E a consagração dos primogênitos está em, acho que é Êxodo 13. Não sei se agora me deu um branco. Êxodo 13. Pensei que fosse Levítico, mas é Êxodo 13, tá? Aí, o que acontece? Quando Jesus foi levado ao templo lá em Jerusalém, lá tinha um homem chamado Simeão. E ele, quando viu Jesus, ele escreveu um cântico. Só que antes de Jesus ser levado ao templo, o Espírito de Deus revelou para ele que ele não ia morrer antes de ver a salvação, o Cristo do Senhor. É isso que eu quero ler com vocês. Vocês viram que Maria compôs um cântico, a gente vai agora para o cântico de Simeão, depois a gente vai para o cântico de Zacarias, que eu já vou explicar. Esses cânticos na Bíblia, esses cânticos, eles estão cheios de revelação que é para o Apocalipse, tá? Já tô te dando uma dica aqui, tá cheio de revelação que é pro tempo do fim, por isso que eu falo para ir marcando. Então, o cântico de Simeão, tá escrito assim, ó, Lucas 2, versículo 25, continuação do texto que a gente tava lendo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Você veja que nessa época o Espírito Santo ainda não tinha descido a todos os homens, mas neste o Espírito Santo estava. Olha o que ele vai falar, quer ver? Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Olha como o Espírito Santo nos guia, às vezes daquela vontade nada de fazer alguma coisa e ali tem um propósito de Deus, né? Como é bom quando isso acontece, né? E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora que eu quero que vocês prestem atenção. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, ou seja, você não vai morrer sem ver o meu Cristo. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos,
Então, eu já escrevi o meu estudo aqui, eu gostaria que você, para não perder o raciocínio lá na frente, fizesse também. Escreve lá que nem eu fiz. Cântico de Simeão, coloca no versículo 30, eu coloquei aqui, ó, os olhos viram a salvação diante dos povos, isso é muito importante, diante dos povos. Daí no versículo 32, aqui ele começa a falar dos gentios. Gente, o que é gentil? É qualquer pessoa que não é judeu, tá? É qualquer tribo, raça, língua, nação que não é judeu. Por exemplo, nós éramos gentios antes de ter a Cristo, a gente estava separado da aliança. Agora que a gente tem a Cristo, a gente faz parte do corpo de Jesus, membro do corpo dele, sendo que nele compõe a igreja toda e ele é o cabeça, ou seja, ele é quem manda. Por isso que é muito importante a gente rever nossos pensamentos para ter a mente igual a de Cristo, porque a mente vem da cabeça dele. A Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo. A gente só tem que cuidar aqui, ó, as coisinhas que entram aqui. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, para ir trocando nossos pensamentos. Mas enfim, aqui fala então, no versículo 32, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqui, ó, luz para a revelação dos gentios e glória para teu povo Israel. Isso aqui, ó, ele vai se cumprir 100% para os dois povos, quando, que nem nós já estamos na aliança da fé, mas Israel não são todos. Então, quando eles também estiverem dentro da aliança que Deus fez com Abraão antes da circuncisão, antes da lei, antes de tudo, aí os povos eles vão estar unidos mediante a promessa de Deus para Abraão. Então, ligados à fé em Jesus, que se dá pelo Evangelho, Deus vai cumprir isso aqui. Só que eu queria que você fizesse aqui, ó, uma marcação e colocasse ali, ó. Lembra que eu falei para vocês ler Isaías 42, 48, 49 no vídeo 2? Aqui, ó, puxa luz de revelação para gentios, Isaías 42, 6 e Isaías 49, 6. Eu vou até colocar aqui também. Isaías 42, 6 e Isaías 49, 6. Só para dar uma explicação bem rapidinha. Não tem nenhum texto na Bíblia que a gente possa ter revelação por si só, tá? Por que eu tô pedindo para vocês marcar? Porque os contextos aqui vão dar explicação do que foi falado no Novo Testamento, tá? Só que lembrando que naquela época eles não tinham uma Bíblia em mão que nem a gente tem hoje com todos os livros, com todas as palavras ditas pelo Espírito Santo. Eles se baseavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é a Torá deles. Tinha alguns livros já que nem Jesus leu o texto de Isaías, muitos dos discípulos falaram para que se cumprisse o que estava no livro do profeta tal, mas eles não tinham todos os livros em mãos no momento ali. Então, só quero frisar e lembrar isso, tá? Então, por isso que eu tô pedindo para vocês ir marcando e fazer essas conexão, para que a gente leia depois os contextos, aí eu vou explicando para vocês, porque dentro do contexto, explicação desse texto ainda tem muitas outras coisas que levam a outros profetas, como eu já expliquei. Então, no versículo 32, marca essas informações aqui. Essa glória para o teu povo de Israel tem muitos textos. Esse aqui está ligado à restauração de Israel, mas eu não vou falar agora para não confundir vocês. Então, no versículo 33, tá falando assim: e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que se dizia dele, ou seja, Maria e José. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto à ruína como levantamento de muitos em Israel. Então eu coloquei aqui, ó, ele está destinado, olha como isso é importante, tanto para a ruína como levantamento de muitos em Israel. Olha como isso é forte, gente. Tanto para a ruína quanto para o levantamento, né? E na frase seguinte, no mesmo versículo, ele fala assim: e para ser alvo de contradição.
Nossa, como isso aconteceu, né? Desde o tempo que ele estava em terra, e ele já deixou escrito lá em Mateus 10:34 que vai ter muita contradição por causa dele, né? Que vai levantar dentro de uma casa um contra o outro por causa dele. Como isso acontece? Olha só, Simeão que falou isso quando Jesus era bebê, quando foi levado lá no templo para ser consagrado. E dele fala bem assim, vê se você se lembra dessa frase. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lembra que a gente leu isso aqui aonde? Lá no Cântico de Maria, Lucas 1:51. Aqui eu coloquei. Eu esqueci de colocar, mas coloca ali, tá? Alvo de contradição, para que muitos corações eles mostrem os seus pensamentos. Então, o Cântico de Maria, Lucas 1:51. E aqui, ó, que eu esqueci de comentar com vocês, que bom que eu coloquei, abre tua Bíblia lá em Isaías 8:14. O alvo de contradição. Aqui tá falando ali, ó, a partir do versículo 9, ele tá falando sobre o Senhor ser a esperança do povo. Ele tá falando sobre a invasão dos assírios em Israel e tá falando que a esperança do povo é o Senhor. Mas no versículo 14 tá falando assim, ó: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensas, duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, e lançados e presos. Isso daqui, gente, não aconteceu ainda. Vai acontecer, vai se cumprir. Começou a acontecer quando Jesus apareceu aqui, mas o principal, tudo que tem para vir ainda, que tem coisas que a gente nem imagina, tá se referindo a esse texto, mas muita coisa tá escrita aqui na palavra de Deus. Então, esse versículo aqui, tu coloca do lado de alvo de contradição. Por causa disso daqui e esses pensamentos dos soberbos que vai ser revelado, é que vai acontecer muita coisa aí com o povo de Israel. Já dá pra ver que tá dando pra ver que tá funilando mais para um determinado povo, né? Tá, terminado isso daqui, ele fala ali, ó. Não, aqui, já falei. Marquei embaixo. Então, gente, esse cântico de Simeão a gente vai encerrar aqui. E agora, a gente vai pro cântico de Zacarias. Antes de ir para João Batista e ver o que João Batista falou, a gente vai ouvir o que Zacarias, que tá lá em Lucas 1:67, volta um capítulo para trás, quando João Batista nasceu, que ele é o precursor de Jesus. O que é um precursor? Precursor, ele veio antes de Jesus para anunciar a salvação que viria através de Jesus, anunciando que Jesus estava vindo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o que João Batista falou a respeito de Jesus, a gente vai ver no próximo vídeo. Hoje eu quero fazer só esses dois cânticos, porque tem muita informação aqui. Então, no cântico de Zacarias, Lucas 1, versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Veja que é o mesmo caso de Simeão. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre todas as pessoas, né? Ou seja, aquelas que vão recebendo Jesus, mas algumas pessoas o Espírito Santo vinha, então eles profetizavam. Ele falou assim, ó: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Veja que isso que ele falou, redimiu o seu povo, ainda não tinha acontecido quando ele falou. Ele já falou lá pro tempo do fim, quando Deus vai remir mesmo. Então eu coloquei aqui, ó. Eu até circulei, redimiu e coloquei futuro, ó, do lado. Isso vai acontecer lá no futuro. Lembra lá em Apocalipse, quando fala dos remidos do Senhor? Dei outra dica. E nos suscitou
plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Então eu coloquei do 69 ao 71. Nos levantou poderosa salvação, ou seja, esse é o Salvador, esse menino é o Salvador. Pela casa de Davi, lembra que a gente viu lá no primeiro vídeo, no segundo, que Jesus iria sentar no trono de Davi? E lembra que a gente viu que o Cristo ia vir de Belém, eu li isso com vocês aqui, ele está confirmando pelo cântico. Ele fala ali, ó, servo como, Davi seu servo, como prometeu pela boca dos seus profetas. Isso que ele está falando aqui, ele não está falando só da visita do anjo. Ele está falando agora do Antigo Testamento. Muitos profetas falaram de Jesus, que é isso que a gente vai ver mais pra frente. Por isso que eu falei, só vai marcando. Olha isso, gente. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Nessa época, eles estavam ali sobre o domínio dos romanos. Eles tinham acabado de sair ali da mão da Síria, daquele reino que, eu não sei se você conhece, mas quando se levantou o terceiro reino, a Grécia, a cabeça da Grécia era Alexandre. Quando ele morreu, se levantou 4 generais. E desses 4 generais foi um para cada canto. Aí um deles praticamente derrotou todos e ficou reinando. Esse reino, a cabeça dele, vinha da Síria. Fica ali para cima de Israel. Veja no mapa, que você vai achar. E eles dominavam tudo. Então, por causa da Síria, eles foram buscar ajuda em Roma, nos romanos. Aí, por causa disso, um vassalo, que a Bíblia fala, né? Eles buscaram ajuda, por causa disso, Roma, nessa época, estava dominando. Então, não é desse inimigo, não é de Roma que ele está falando, porque vai vir coisa bem pior ainda. Aí ele fala aqui, ó, no 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão. Lembra que a gente leu isso daqui no Cântico de Maria, que está lá em Lucas 1,54, que falou a mesma coisa da aliança de Abraão, que o que Deus falou para Abraão? Que eles iam tomar posse da terra prometida, mas lembra que eu li lá com vocês Isaías 7:14, quando Deus dá o sinal da Virgem, que fala que aquele menino ele só vai comer manteiga e mel, ou seja, manteiga vindo do leite, né? Quando ele souber desprezar o mal e escolher o bem, e isso é muito forte, isso tem muitos textos, né? Então, tem um por detrás dessa aliança que Deus deu para Abraão, que quando Deus dá uma promessa, Deus cumpre, mas também depende da gente obedecer, né? Porque senão não tem como. Deus até, assim, ó, aí eu acho que isso eu vou fazer um vídeo à parte para explicar, porque senão eu vou ficar muito tempo falando. Mas enfim, quando Deus falar com você, creia, obedeça, ande pela palavra dele, porque ele cumpre. No versículo 23, então, para lembrar da sua aliança do juramento que fez Abraão, o nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. O que quer dizer isso aqui do versículo 74? Para que o adorássemos sem temor, livre das mãos dos inimigos. Por quê? Quer dizer que eles tinham medo de adorar a Deus por causa dos inimigos? Isso aqui também ainda vem para a época do fim. Lembra quando jogaram Daniel na cova dos leões? O que aconteceu? Lembra o decreto que eles fizeram lá? Dá uma lida, dá uma pesquisada ali. Isso vai acontecer de novo no tempo do fim. Por isso que eu falo que isso aqui tá tudo ligado. Então, a gente vai ver agora o versículo 74. Daí agora ele tá falando do filho dele, João Batista, tá? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. É o que eu falei antes, ele tá vindo antes de Jesus, a diferença que a gente viu ali era de 6 meses, né? Vindo antes de Jesus. Depois a gente vai ver o que ele veio falando, mas para preparar o caminho. Se vocês quiserem ler lá, Isaías 40 tá falando o Senhor vem, a vinda de Jesus. Só que tem 2 vindas, tem a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda está sendo anunciada por João Batista
que ele veio no poder e no espírito de Elias, mas isso eu vou fazer um vídeo à parte, tá? Eu não vou falar agora. Depois vai vir um outro Elias que também vem no espírito e no poder de Elias, que é como se fosse um segundo João Batista. Só que ele vai vir precedendo a segunda vinda de Jesus. Essa informação você encontra lá em Malaquias 4. Malaquias 3 e 4. Início do capítulo 3 e o capítulo 4 inteiro. Mas nós já vamos lá ler. Peraí, só um pouquinho. Quer ver? Ele está falando no 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Ou seja, esse menino que é profeta do Altíssimo, que vai vir procedendo o caminho do Senhor, preparando o caminho, é para quê? Para dar conhecimento ao povo de como que Deus vai remir dos pecados. Ó, lembra que isso daqui foi falado aonde? Lá em Mateus 1:21. Lembra quando o anjo falou para José que esse menino vai ser para salvação dos pecados do povo? É o mesmo texto, é a mesma informação. Olha como está se repetindo. Então, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, o redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Senhor, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Isso aqui, ele está falando do sol, o sol da justiça. Ó, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. O sol das alturas. Vamos lá em Malaquias 4:2 que eu falei para vocês antes. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Só voltar um pouquinho. Eu voltei demais. Então vamos lá em Malaquias 4. Para esse precursor que ele está falando aqui já é a vinda do segundo João Batista no espírito e poder de Elias. Não é reencarnação, pelo amor de Deus. É só na mesma unção. Ó, porque eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, lembra dos pensamentos dos coração dos soberbos? E todos os que cometem perversidade serão como restolho, fogo. O restolho, na verdade, é o que sobra do fogo. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Lembra disso daqui, ó, alvo de contradição? Lembra que ele vai ser ruína e levantamento de muitos para Israel? Aqui entra os obedientes e os desobedientes ao Evangelho. Então, é que nem falei, eu vou fazer outro vídeo sobre esse Elias, mas agora eu só quis ler esse texto para ver como o sol da justiça se aplica no que ele falou aqui. Então, ali do lado desse versículo 78, você pode colocar Malaquias 4:2. Malaquias 3 e Malaquias 4, pode colocar. Ele fala ali, ó, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os pés pelo caminho da paz. Aqui já começa a se aplicar também aos gentios e aos judeus. Aqui você pode colocar ali, ó, aos judeus, a casa de Israel, né? Você pode colocar Isaías 9:2. Vamos lá ler o texto pra gente ver. Lembra que Jesus era da Galileia, né? Da parte norte de Israel. Ó, Isaías 9:1. Aqui é o nascimento do príncipe da paz, Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor. Ó, mas para a terra que estava aflita não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulun, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Não está falando só da primeira vinda de Jesus, está falando mais da segunda vinda dele do que da primeira. Isso ainda vai se cumprir. Essas trevas que ele está falando aqui, que vocês podem colocar aqui, ó, alumiar os que estão na treva e na sombra da morte e eu levá-los à paz, se aplica por um tempo que a gente vai ver. Quem é esse povo, tá? Que eu falei já no primeiro e no segundo vídeo. As coisas que estão por vir no futuro.
sobre a remissão dos pecados, aqui ó, a remissão lá, ó. Remiu o seu povo, tá ligado a isso. E dos gentios que eu falei que somos nós que entramos no corpo de Jesus, tu pode colocar ali Colossenses 1,18. Ele é depois de Filipenses, tá? Ai, desculpa, pode colocar Colossenses 1,13. Tá escrito assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, ou seja, o primeiro que morreu e ressuscitou, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que nele, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Então, aqui, ó, tu pode, como eu falei, tu pode colocar Colossenses 1,13, porque aqui aplica para os dois povos, tá? Tanto judeus como gentios, que é pela cruz, pela morte dele, pelo sacrifício dele, que Deus vai unir os dois povos, tá? Mas isso a gente vai falar mais lá pela frente. Então, esse estudo, nós vamos encerrar aqui. Como eu falei, eu quero fazer vídeos mais curtinhos para não colocar muita informação. Faz, por favor, essas marcações e esses links, vai linkando um com o outro do teu jeitinho. E o próximo vídeo que a gente vai falar aqui vai ser sobre o que João Batista falou em relação a Jesus, a pregação dele. Que daí aqui, quando Simeão falou, quando Zacarias, o pai dele, falou do cântico, ele era um bebezinho. Agora, João Batista cresceu. Ali no versículo abaixo disso aqui, fala que ele foi pro deserto e ficou lá, porque Deus ficou trabalhando nele, né? E aí ele voltou capacitado, cheio do Espírito Santo, para ir anunciando, né, sobre o chamado de Jesus, sobre a salvação. Ele recebeu uma grande capacitação da parte de Deus para realmente preparar o caminho do Senhor, conforme os profetas falaram. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui e o próximo vídeo também já vou te falar para você trazer os teus estudos e a tua Bíblia de papel, tá? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe